Amém, boa noite, obrigado por mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, falando a respeito da palavra de Deus, fechando esse ciclo de mensagem a respeito dos atributos de Deus. Então, assim, hoje nós iremos meio que concluir, né, o conceito, a ideia, né, que nós estamos trabalhando. Não significa que nós esgotamos o assunto. E eu te convido para isso, abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 26. Aleluia. Evangelho de João 14, 26. A palavra do Senhor nos diz assim, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Aqui Jesus está, então, nas últimas instruções para os seus discípulos, e ele está falando a respeito do Espírito Santo que viria. Agora Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Esse é uma passagem, é uma passagem muito conhecida, e eu preciso confessar para vocês que é uma passagem que eu tive muito medo quando eu ouvia. Eu tenho certeza que vocês também, alguns aqui vão manifestar vão externar um pouco esse sentimento também, que é a passagem a respeito do fruto do Espírito Santo, né? E para mim era mais ou menos assim, eu ia para a igreja, eu orava, sentia Deus, orava em língua, chorava, mas quando as pessoas falavam assim para mim assim, viu, mas tem que ter os frutos, a respeito dos frutos, eu me sentia afrontado, né, porque parecia que a pessoa estava menosprezando aquilo que eu estava vivendo com Deus, aquilo que eu estava sentindo do Espírito Santo. Mas na verdade é que nós não queríamos orar, eu não queria olhar e procurar em mim os frutos, né, ou o medo de não encontrar os frutos. Então Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Gálatas 5, 22, novamente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, alguma versão aparece gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí você poderia me perguntar assim, pastor, mas não estamos falando aqui a respeito dos atributos de Deus? Sim. E eu gostaria aqui de te fazer essa pergunta: onde entram os atributos de Deus aqui? Hoje nós iremos falar a respeito de atributos comunicáveis. Como eu disse, nós vamos estar fechando essa série de mensagens. Essa é a 5ª mensagem, então nós estamos mais de um mês falando a respeito disso. Nós não iremos esgotar o assunto, mas eu deixo aqui o desafio para você continuar perseverando e buscando em Deus nisso. Mas eu gostaria de fechar falando a respeito dos frutos do Espírito em nós. E eu coloquei assim da seguinte forma: o Espírito Santo não nos levaria para algo diferente daquilo que nós somos em Deus. Você pode repetir isso comigo? O Espírito Santo não nos levaria para algo diferente daquilo que somos em Deus. E a observação que eu quero trazer aqui é que Jesus, então, quando estava dando as suas últimas instruções para os discípulos, ele fala: olha, eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele então vos ensinará todas as coisas, e ele estará em vós até o fim dos tempos. E agora em Gálatas nós estamos lendo a respeito do quê? Dos frutos do Espírito. Esses frutos, então, nós estamos lendo aqui, se nós voltar um pouquinho, nós estamos falando dos frutos que está se opondo às obras da carne. Amém? Aqui ia falar um pouquinho antes, então, das obras da carne. E o Espírito Santo aqui, então, como eu disse, para mim, eu tinha essa passagem de forma meio traumática. Porque eu me sentia afrontado quando alguém falava assim, mas e os frutos do Espírito? Parecia que aquilo que eu estava sentindo em Deus,
estava na sua casa agora aí, ouvindo esse louvor maravilhoso, eu quero me apaixonar outra vez, devia estar chorando, sabe, sentindo o coração queimar, é lindo, é maravilhoso, isso não anula a presença de Deus, você está sentindo Deus, é sensacional, e nós só podemos sentir Deus. Ontem, alguns jovens estavam em casa, e nós fomos das 7 até as 11 e pouco, e eu falava a respeito disso, ninguém pode sentir Deus se não for por intermédio do Espírito Santo, Ele age em nós para que nós possamos se comunicar com Deus, e o Espírito Santo então está aqui, essas duas passagens em concordância, manifestando em nós então os frutos do Espírito Santo. E quando eu penso aqui em frutos, eu tento trazer à memória qual é o sacrifício que uma fruta, ela precisa, papo de louco, né? Qual o sacrifício, qual o esforço uma fruta faz para nascer num pé, né? Qual que é o esforço da laranja para nascer? Qual que é o esforço do abacate para nascer? Nenhum. É um ciclo natural, né? Uma vez que está ali já ligada, aí nós vamos ficar em João 15, né? Eu estou ligado aqui no ramo, é natural, vai frutificar. E essa passagem aqui, então, quando nós falamos assim, o fruto do Espírito, então, assim, pressupõe-se nós estamos cheios do Espírito Santo, em algum momento, esse Espírito Santo está provocando em nós, está nos levando a algo, está nos moldando, está trabalhando em nós, para que nós venhamos nos parecer com algo, está nos levando de algo para algo. A palavra do Senhor nos diz que Jesus nos transportou do ambiente de trevas para o seu reino, para a luz, de um ponto para outro ponto. E aí a pergunta que muitas vezes, talvez você possa fazer também, quando se fala a respeito dos frutos do Espírito Santo, se você precisa ter todos os frutos do Espírito Santo, ou se você não tem nenhum deles, se você sente o Espírito Santo. Assim, pastor, bagunçou o meio de campo agora, porque eu não acabo sentindo nenhum deles, e eu quero matar o meu irmão e aqui falar de amor. Eu sou que nem o zangão lá dos 7 anões e aqui fala de mansidão. Eu sou o camarada mais montanha-russa que existe e aqui fala de temperança. Eu sou o cara mais malicioso que existe e aqui fala de benignidade, longanimidade. Eu não estendo a mão para ninguém e aqui fala de bondade. Aí você pode pensar assim, puxa vida, Jesus deixou uma tarefa difícil para nós, o Espírito Santo deixou uma tarefa nova, e nós muitas vezes argumentamos dessa forma, tá? Eu estou falando como Felipe argumentava, tá bom? Essa era a minha oração, não estou falando de ninguém aqui, tá bom? Estou falando do Felipe. A minha oração era assim, pai, tudo bem, um dia eu chego lá, mas é um processo, afinal, são coisas novas para mim. Eu nunca amei, então agora eu tenho que amar. Eu nunca tive paz, agora eu tenho que ter paz. Convenhamos que são bastantes pontos para que você, pastor Léo, mude. Então a minha oração era, Deus, take it easy, pegue leve, né? Vamos devagar, dá para dar um processo. Porque o meu argumento era que era algo novo que nós estávamos vivendo. Só que conforme o tempo com Deus vai passando, irmãos, nós vamos entendendo que o Espírito Santo não está nos levando para algo novo. O Espírito Santo está nos apontando para a restauração, nos apontando para o Éden. Se vocês observarem, sempre eu falo a respeito do Éden. Porque o que o Espírito Santo está fazendo aqui, ele está apontando para o Éden, ele está voltando para o original. Ele está fazendo o quê? Nessa passagem. Se nós lermos de novo, agora com um pouquinho de mais calma, nós vamos perceber que os frutos do Espírito nada mais é do que os atributos de Deus, que já está em nós. Então ele fala, olha, se você precisa manifestar que o fruto do Espírito Santo é amor, Deus é amor. E isso não é algo externo que vai entrar em você, é algo que está em você desde a criação dos tempos, foi embutido em você como atributo, como semelhança de Deus, mas devido ao pecado foi deturbado este amor. O original se deturbou,
Foi distorcido a verdadeira realidade de quem você é. E o papel do Espírito Santo está em nós aqui agora foi João capítulo 14, que ele viria e ele nos ensinaria todas as coisas. Ele nos ensinaria o caminho de volta ao Éden. O caminho de restaurar ao Éden. Não seria uma revelação nova, não é um amor novo. Não é um amor que Jesus ou Deus está assim, puxa, como será que é esse amor que eles estão sentindo agora pelo Espírito Santo? O Espírito Santo falou assim, olha, o fruto do Espírito Santo é amor. Qual será que é esse amor? Não. E quando eu comecei a entender então que eu compreender os atributos de Deus fazia com que eu compreendesse o papel que eu deveria exercer na sociedade, o papel que eu deveria exercer, praticar, baseado no fruto do Espírito Santo. Quando nós falamos aqui então que o fruto do Espírito Santo é amor, logo a sua mente vai pensar, vou pegar o Léo de novo aqui, está apaixonado, o Léo está desesperado, nunca vi um camarada apaixonado que nem o Léo. Fora o Léo, eu só vi a Pedroso assim, desesperada para casar. E aí a gente muitas vezes liga esse amor aqui, mas o fruto do Espírito é amor. Vou parar aqui em amor. E nós ligamos com esse amor. Afinal, nós estamos falando de coisas terrestres. Mas na verdade nós estamos falando do amor que nós falamos no primeiro dia aqui, que é o amor de Deus, porque Deus é amor. E aí eu te pergunto, como Deus amou o mundo? Como Deus amou você e como Ele continua amando você? Agora Deus fala assim, olha, como fruto do Espírito, o Espírito Santo dentro de vocês irá testificar o verdadeiro amor que já estava em você desde a criação, que o diabo tentou deturbar a verdadeira palavra dentro de vocês. O Espírito Santo tem a missão de restaurar, levar vocês ao original, num amor verdadeiro, porque é o atributo de Deus que está em nós. Parece um papo de doido, né? Irmãos, quando eu falo que o Evangelho ele acaba sendo simples, ele é simples. É que nós procuramos caminhos, alternativas, para justificar, como eu fazia. Talvez você faça isso até hoje. Talvez quando fala do fruto do Espírito, você fala assim, eu sinto Deus todos os dias, mas eu sou teimoso que não há porta. Eu não mudo, crente Gabriela, eu sou assim e vou assim até o inferno, até o céu. Não vou mudar. E aí a gente fala da seguinte forma, mas eu falava a respeito disso ontem com os meninos, ser cristão não é ser tonto. Aí nós justificamos novamente a nossa atitude de esquentadinho, de falta de equilíbrio. Mas o Evangelho é perfeito, irmãos. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Por isso que nós acabamos de cantar aqui, nós queremos nos apaixonar, nós queremos a cada dia mais estar envolvido nisso. É porque a palavra do Senhor ela nos completa. Quando nós começamos a falar a respeito dos atributos, talvez fale assim, puxa, mas para que eu tenho que saber os atributos? Aí você chega em Gálatas, está falando assim, que o fruto do Espírito é o amor, e esse amor é o amor que é atributo de Deus, que foi colocado em você, para que você comunique esse amor ao próximo. Que coisa sensacional. Aí a Bíblia fala que Deus ele é amor, 1 João 4:8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, eu não vou entrar aqui no amor, porque nós falamos de amor já, aqui nos pilares, né, nos atributos, mas ser direto e reto, não há negociação aqui, irmãos. Amor é amor, e o amor de Deus que nós estamos falando aqui, não é o meu amor humano. Aqui nós estamos falando de ágape, não estamos falando dos outros amores. Não é o amor do namoradinho apaixonado, não é o amor que nós temos pelos nossos bens materiais, mas é o amor de Deus. E quando nós olhamos a respeito disso, eu particularmente, eu paro e penso a respeito do nosso papel como igreja, que nós falamos tanto a respeito de amor, nós cantamos tanto a respeito de amor, e convenhamos aqui que é uma arte difícil. A nossa natureza não quer, a nossa natureza quer furar o olho do outro, quer arrancar o cabelo do maluco. Não precisa ter vergonha de pensar dessa forma, porque essa é a nossa natureza.
A questão é como nós vamos responder a isso. Quando nós falamos dos frutos do Espírito, não é nós sairmos rodopiando, não é nós sairmos gatinhando na presença de Deus, não que isso seja errado, mas que os frutos se manifestem em nós, haja mudança em nós, e isso significa que os atributos de Deus, o plano original, que você está no centro da vontade de Deus, está sendo manifesto na sua vida. Nós falamos a respeito de paz. Deus é a paz. Isaías capítulo 9, versículo 16, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Filipenses capítulo 4, e o que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e viste de mim, isto fazei, e o Deus de paz estará convosco. Falando um pouquinho sobre longanimidade. Se você falar 3 vezes rápido isso, parabéns. Longanimidade. Irmãos, aqui nós poderíamos trocar essa palavra a respeito de resiliência, a capacidade de deformação, a capacidade esse dia eu preguei a respeito disso, falei do elástico, a capacidade de... Você conhece alguém que tira você do prumo? Sabe, aquela situação assim que... Agora quem dirige sabe o que eu estou falando, vai de 0 a 100, assim, você dá aquela acelerada assim, rápida. Aí você fala, opa, calma. Eu não estou falando que você não vai dar essa acelerada, isso é o ser humano. Mas aqui é a virtude de suportar essas adversidades. E isso não é algo novo. Entenda, aqui o fruto do Espírito Santo não criou nada novo, novamente é um atributo de Deus e é comunicável a mim e a você. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando que a longanimidade que há no Léo é diferente da longanimidade que há no pastor Tiago, que é diferente da longanimidade que há no Pedro. Ó, falei 3 vezes. Porque é assim que nós olhamos o fruto do Espírito. Assim, no fruto do Espírito é amor. Tá bom, eu amo do meu jeito, o Pedro ama do dele e o Tiago ama do dele. Mas o fruto do Espírito é o amor de Deus, que é comunicável a todos nós. O parâmetro é o amor de Deus, a paz de Deus, a longanimidade de Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 3,20, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. A passagem aqui de Noé, aonde Deus esperou com paciência todo o pecado da humanidade, aguardou para que ele pudesse salvar apenas 8. Talvez se fosse hoje, eu brinco muito com isso, se nós fôssemos Deus, nós falaríamos assim, destrói tudo, dá um reset e constrói de novo. Talvez quando Eva, no jardim do Éden, Eva pecou, talvez se você fosse Deus, você daria um reset e acabou tudo e vamos de novo. Mas Deus, ele é longânimo. E ele está falando que o fruto do Espírito em nós é longanimidade, é tarde em irar, é ser longânimo. A palavra do Senhor diz que Deus, ele é bom. Você pode falar comigo, Deus é bom. Gênesis, a palavra do Senhor diz que Deus criou todas as coisas e ele viu que era bom. Deus, ele é bom. E mais uma vez, isso está dentro do fruto do Espírito e não é uma opção do cristão. Entenda que fruto do Espírito não é opcional. Da mesma forma que o atributo de Deus também não é opcional. Não é um carro 0, 1.0, queixo duro, com manivela nas portas, 2 portas, e aí você vai colocando os acessórios. Eu quero vidro elétrico na porta da frente, eu quero direção hidráulica, eu quero ar-condicionado, eu quero motor 1.4. Não é assim.
Ele está falando que é inevitável. O Espírito Santo em nós produzirá frutos. O Espírito Santo atuando em nós, ele tendo liberdade. A gente canta muito aquele hino. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, não é isso? Aí fala assim, muda as coisas de lugar. Quando isso é verdadeiro, é inevitável. Os frutos vão se manifestar. Vai acontecer. Ou seja, pastor, eu não consigo ser bom. Entenda, quando o Espírito Santo tem liberdade, você será bom. Por quê? Ele vai trazer e vai revelar, lógico, pela palavra de Deus, está testificando dentro de você, o atributo de Deus, que Deus é bom e fez nós bom. Eu e você somos bons. Talvez você fale assim, mas Jesus disse que ele não era bom, que bom era o Pai. Realmente, esses atributos nunca vão chegar à bondade de Deus. Nós não vamos chegar no atributo de sabedoria, nós não vamos falar sobre isso. Nós não vamos ser sábios como Deus. Nós não vamos ter o conhecimento de Deus. Nós não vamos atingir. Mas parte disso está em nós. Ser bom não é humano. E muitas vezes nós olhamos assim, eu sou bom. Sabe, eu sou bom porque a minha mãe me ensinou a ser bom, meu pai ensinou a ser bom, eu vivo numa família estabilizada, por isso que eu sou bom. Aí o outro justifica, não, eu sou meio azedo porque eu sofri, eu sou meio atravessado porque eu tomo remédio para dormir, eu sou nervoso, eu sou. Tudo bem, você é. Mas o Espírito Santo, ele nos transforma. Isso é verdadeiro, isso não é opcional de novo, não é uma opção nossa. Espírito Santo, eu vou ser fiel, eu vou ser cristão, eu vou ser discípulo, mas não muda não. É mais ou menos assim, irmãos, nós vamos entender no final da brincadeira aqui, então, pastor, por que não há mudança? Se é automático, a mudança vai acontecer, o porquê não acontece? Gálatas capítulo 5 fala a respeito disso. Porque um pouquinho antes do fruto do Espírito, ele está falando o quê? Das obras da carne. Ele está falando que o corpo está militando, com o Espírito. Pastor, onde entra o safado do diabo? Não, ele não entra aí, ele entra o seu corpo, a sua vontade, querendo fazer errado, e o Espírito Santo. Ou seja, irmãos, se você não é bom, que é um ciclo natural do Espírito Santo movendo dentro de nós, não é porque o diabo não quer que você seja bom, é porque as obras da carne estão sobressaindo ao Espírito Santo de Deus. E talvez, para o seu desespero ou não, as obras da carne cabe a eu e você avaliar, e nós mudarmos nossas posturas, nossas condutas, nossos hábitos. Nós deixarmos, por exemplo, a mentira. Irmãos, bom seria que a mentira fosse um diabo, fosse um demônio. Expulsa, tchau. Porque o Deus, ele é todo poderoso, todo poder pertence a ele, chama todos mentirosos. Oh, meu Deus do céu, é um sonho isso aqui, viu? Sonho de igreja. Todos mentirosos. Ora, vai tudo embora. Que maravilha, pastor Tiago. Não rola. Não rola. Não acontece assim. Então, pressupõe que a mentira não é demônio. A mentira é hábito. E aí você não consegue ser bom, você não consegue ter paz, você não consegue ter alegria, você não consegue ser manso, não porque o diabo está te perseguindo, não porque Deus não quer manifestar em você os atributos, mas sim porque você não permite que Ele tire as coisas do lugar, não permite que Ele tire a mentira, não permita que Ele tire a raiva. Sabe aquela raivinha assim, aquela raivinha gospel? Aquela raivinha que você fala assim, não, essa aqui não, essa aqui, ela me move, ela motiva eu na igreja, eu preciso ir para ver o cabelo dela. Ai, o cabelo dela tá lindo hoje. Nossa, como seu cabelo tá bonito. Ai. Sabe aquela raivinha gospel que é o que move?
Quando você está na frente do espelho assim, você fala, ela vai ver hoje, ordinária, hoje ela vai ver, porque os homens não vê essas coisas. O homem pode ficar sossegado, se você vir com um sapato azul e outro rosa, ele nem vai ver. Pode ficar sossegado, você pode pintar a unha de qualquer cor, laranja, preto, azul, pode vir que nem um palhaço, tá valendo. Agora, ela vai ver, pode ter certeza. Na hora que você apontar ali, ela fala assim, ordinária, ela esticou o cabelo. Nossa, ela está com a mesma roupa, ela foi na Escaranza, ela comprou igual. A gente ri, mas é cômico, mas é trágico. Essas coisinhas, sabe? Não é demônio, demônio se expulsa. Bom seria que demônios acabasse tudo da igreja. Irmãos, estava tudo no céu já. Era fácil. Pedro andou com Jesus quanto tempo? E não entendia. João andou com Jesus e queria mandar fogo do céu. Entenda um negócio desse. Ei, é eu e você sendo mudados. É eu e você. O Espírito Santo está testificando em nós, aponta, como ele está fazendo agora, falando assim, você está errado, amigão, você tem que mudar. Não é o pastor Felipe, é o Espírito Santo. Está batendo na tecla. Aí você vai, tá bom. Eu solto isso aqui. Aí ele vai começar a trabalhar em cima do amor. Aí quando você vai trabalhar em cima do amor, aí vai aparecer aquelas pedras parece um elefante assim na sua frente, assim, de tropeço, para você tropeçar, para provocar a raiva, o ódio, a mágoa. Aí você vai entender que o Espírito Santo está trabalhando no amor, com o amor de Deus em você. Deixa eu voltar aqui para o Deus é amor, né? Não, Deus é bom. Deus é bom. Tiago capítulo 1, versículo 3, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém o tenta. Salmo 25, 8, bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Amém? A luta contra a nossa natureza, contra as obras da carne, nos leva ao encontro aos frutos do Espírito. Preste atenção nisso. A luta é pressa para falar, eu ia falar a luta contra, aí eu lutei junto, a luta era para ser séria essa parte, era para ser profundo. A luta contra as obras da carne nos leva em direção ao fruto do Espírito. Algumas pedras você precisa remover. Mas pastor, eu preciso dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são os atributos de Deus sendo manifesto em nós. E quando os frutos se manifestarem em nós, aqueles a quem o Pai quer salvar, enxergará em nós o amor, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a temperança. Não é uma máscara que nós vamos precisar colocar, mas isso é a nossa natureza por parte de Deus. Não é uma natureza adâmica do homem, mas da parte de Deus, que eu e você fomos criados perfeitos. Nós somos criados, ontem nós falávamos a respeito disso, que o cérebro humano, eles falam que em média 10%, se o camarada tem 15% de capacidade de compreensão do cérebro humano, ele é gênio. Eu imagino que o homem ele foi feito 100%. Por que Deus iria fazer um cérebro e ia pagar 90%? Não faz muito sentido, né? Poderia ter a cabecinha um pouquinho menor. Ai, meu Deus. Poderia. Não era verdade? Meu Deus do céu. Volta para cá. Poderia ser menor. Então, por que nós só temos 10%? Alguns vão falar que 20% já é considerado os médios, que acessa o mundo espiritual.
Eu acredito que quando o pecado se manifesta, irmãos, aqui é extra bíblico, ok? Não vou falar que eu estou falando heresia aqui não, depois é a minha opinião, é como que eu penso. Que o nosso 90% foi danificado pelo pecado. Porque se eu e você fomos feitos atributos de Deus, imagem de Deus, nós amávamos demais. É isso que nós estamos falando aqui de alegria, de paz, a criatividade do ser humano. Para e pensa. A Bíblia diz que Adão sentou e deu nome para todos os bichinhos. Quantos animais você consegue pronunciar, lembrar? Não dá nome, lembrar. Adão deu nome para todos. Você tem cara de girafa. Tem pescoço longo, você vai ser girafa. Ah, não, você tem cara de hipopótamo. Da onde saiu hipopótamo? Para e pensa a criatividade do ser humano. O que aconteceu com a nossa criatividade? Para e pensa. É os 90% que o pecado anulou. E aí nós começamos a entrar no mundo espiritual, mas não vou entrar nessa ideia do mundo espiritual, né, de Pedro andando na sombra, curando. Eu penso que Pedro já estava nos 30%, Pedro já não estava vivendo mais nesse mundo. Porque Pedro teve contato com a glória de Deus, ele foi inundado pela glória de Deus, então ele estava na 4ª dimensão, já era uma outra dimensão. Ele estava aqui fisicamente, mas ele trazia e manifestava o reino sem esforço, e já não vivia mais olhando as circunstâncias desse mundo, ele já olhava as circunstâncias do reino, ele manifestou o reino. Os frutos, ele revela em nós os atributos de Deus. Sempre que eu escuto uma mensagem, eu tenho certeza que você já ouviu a respeito de frutos do Espírito Santo. É aquela mensagem que dá aquela... É involuntário, mas você faz aquela reflexão de quais dos frutos você tem e quais você não tem. Mas eu te convido a dar uma lida um pouco antes, nas obras da carne, e entenda aquilo que está te roubando. O que está impedindo você? Porque entenda que é uma luta. O corpo militando contra o espírito. Entenda isso. Entenda que são os seus demônios. Entenda que é algo interno. Cada um de nós tem os nossos demônios. Aquilo que muitas vezes nos tira do sério. Ou aquilo que muitas vezes é inveja, muitas vezes é o egoísmo, muitas vezes é a maldade, muitas vezes é a iniquidade, e assim vai. Muitas vezes nós falamos que amamos, estamos na igreja, mas não amamos. Não amamos porque a gente não se preocupa com o próximo. O que é amor? Amor é falar que ama a Deus? Fala, como você ama a Deus se você não ama o próximo que está na sua frente? Não, eu amo o próximo, mas qual que é a manifestação de amor para o próximo? Tiago vai falar das obras sem ações. Não, eu não consigo estender a mão, eu não consigo chorar por almas, eu não consigo chorar com alguém que se desvia. Pelo contrário, aí a gente fala, viu, tá vendo? Eu avisei que ele ia cair, eu avisei, eu sabia, Deus é justo, Deus é justiça. Oh, glória! É triste, irmãos. E aí nós falamos de amor, nós falamos de paz, nós falamos de misericórdia. Reflita, avalie a si mesmo, a sua caminhada com Deus. Eu posso avaliar a minha, eu não posso avaliar nem a da minha esposa. Por mais que eu possa olhar e falar assim, tentar encontrar ali no Léo, está faltando esse negócio aqui. A Bíblia manda você cuidar da sua vida. Cuida da sua. O Léo cuida dele, eu cuido da minha. Faça a sua reflexão, eu faço a minha reflexão. Que por mais que você encontre que o fulano não tem, você encontre que eu não tenho, você não pode me forçar a ter, como eu não posso forçar você a ter. Porque eu preciso mudar as minhas atitudes. Você precisa mudar as suas atitudes. O que nós podemos fazer aqui é se afiar. Provérbios fala a respeito de amigo com amigo, ele se afia. Aí nós vamos trocar a figurinha. Isso se chama como? Discipulado. Eu conheço suas falhas, você conhece as minhas falhas, a minha nudez, você conhece as suas, e a gente vai se afiando, vendo os meus erros, você vendo os erros seus, um ajuda o outro, um corrige o outro, um tira o cisco do outro, o outro arranca a trave, tem problema, mas aí a comunhão, a vontade de andar junto,
o interesse de eu ver você sarado, você ver eu sarado. Nós paramos por aqui então a respeito dos atributos de Deus. Pense a respeito disso, né? Medite a respeito disso, a importância dos atributos de Deus. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é eterno, Deus, Ele é justo. Todo conhecimento pertence a Ele, a sabedoria. Veja os atributos que são comunicáveis, aquilo que eu e você precisamos manifestar para o próximo, que nós precisamos estar agindo em nós, para que as pessoas alcancem também esse mesmo Deus. Mensagem que eu preguei domingo: não seja o porteiro que impede as pessoas de chegarem até a igreja, mas seja o mensageiro que vai lá e diga: venha todos, venha os bons e venha os maus. Aí vai entrar a misericórdia, vai entrar a longanimidade. Mas ele está errando, calma, ele vai mudar. Calma, tenha fé, porque Deus teve paciência com a gente, Ele tem tido paciência com a gente. Amém? Eu quero orar com você.